Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da RH Gestor. É com muita alegria hoje a gente gravar mais esse episódio com uma pessoa super especial, uma pessoa da qual eu tenho muito carinho e admiração, minha amiga Rafaela Schon. Além de ser uma grande amiga, profissional super competente, com grande experiência, tem nos ajudado muito no decorrer dos anos, é fit, é muito fit. É um exemplo de pessoa da qual eu tenho muita admiração. Então, assim, sempre falo para ela, por exemplo, se tem uma pessoa que não tem tempo ruim, é a Rafa. Então, assim, pode estar passando a dificuldade que for, você está sempre de bom humor, sempre com o sorriso aberto. Rafa, um grande prazer te receber aqui. Estou muito contente de poder compartilhar aqui esse bate-papo com você. Eu não vou falar da carreira da Rafa, que eu vou deixar ela falar, porque assim, ela é 1001 funções e mais um pouco. Então ela vai saber resumir muito mais do que, senão eu acabo com o podcast e não dá tempo, né? Ela nem deixa ela falar. Rafa, por favor. Então, assim, mais uma vez, seja muito bem-vinda. César, eu que agradeço. É sempre um enorme prazer estar aqui falando de recursos humanos e gestão de pessoas com vocês. Para mim é motivo de orgulho, né? Olhar para o RH Gestor e ver todo o caminho que vocês trilharam e agora, né? Obrigado. Mais que nunca ser um sistema de gestão de pessoas de referência, né? Então, é muito bacana ter participado dessa história, né? Ter implantado o RH Gestor em uma empresa que eu trabalhei há um tempo atrás e agora, né? Buscando implantar o RH Gestor de novo na empresa atual. Então, queria agradecer, né? Muito obrigada pela nossa parceria e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho então da minha carreira, né? A minha formação de base é em psicologia, eu sou psicóloga e fiz estágios na faculdade sempre na área de RH, né? Desde o segundo ano da faculdade, na verdade desde o primeiro, quando a gente tem aquela matéria que é psicologia, ciência e profissão, eu já me encantei pela área de recursos humanos, pela psicologia organizacional do trabalho. E fui buscando fazer estágios, tanto remunerados quanto obrigatórios na área. E me encantei pela área, né? No quarto ano de psicologia fui fazer um estágio remunerado numa cooperativa de trabalho, fiquei lá quase 2 anos, depois recebi uma proposta para estruturar o RH em uma empresa, e isso foi bem bacana, bem desafiador. Depois de um tempo fui ser psicóloga de um grande laboratório aqui em Maringá e depois recebi o convite para ser coordenadora de gestão de pessoas em um hospital também aqui em Maringá. Da qual fez um grande trabalho. Com aproximadamente aí 900 colaboradores, né? E atualmente eu sou diretora de pessoas de uma empresa na área de serviços. E hoje nós temos 1.000 colaboradores em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E hoje, né, a gente tem buscado aí rever a nossa ferramenta de gestão de pessoas, entendendo que o RH Gestor é uma ferramenta que traz muito mais estratégia para o nosso dia a dia. Então a gente gostaria muito de ter vocês como parceiro novamente. A gente que agradece, é uma alegria a gente poder compartilhar de conhecimentos, isso é sempre muito legal. Bom, e hoje a Rafa está aqui com a gente para falarmos sobre remuneração estratégica. É um tema do qual eu adoro demais, gosto muito da dinâmica da remuneração estratégica. Mas eu queria saber hoje, então, da nossa convidada, Rafa, remuneração estratégica. O que é para você remuneração estratégica? Como é que isso, o que isso representa nas corporações, nas empresas? Vamos lá. Quando a gente fala de remuneração, né, a gente fala de um desafio, porque envolve caixa, né, envolve investimento. Uhum. Mas quando a gente fala de remuneração estratégica, é aquela remuneração que é pensada, né, com muito cuidado, olhando para os detalhes. E é analisado não só o quanto o colaborador vai receber no final do dia, mas também o quanto ele vai agregar de valor para a empresa. Então, quando a gente fala de remuneração estratégica, é aquela remuneração que a gente não simplesmente paga um salário fixo para o colaborador, mas a gente busca pagar variáveis que vão, claro, influenciar no montante que ele vai receber lá no final do mês, mas também com aquilo que ele agregou de valor para a empresa, com as entregas que aquele colaborador fez para a entrega. Uhum. Então, na verdade, né, tanto o colaborador vai ganhar com uma remuneração estratégica, quanto a empresa, porque a empresa também vai chegar mais perto dos seus objetivos.
Então, quando a gente fala de remuneração estratégica, é claro que é um desafio, porque uma remuneração estratégica ela não é implantada de um dia para a noite, né? A gente precisa pensar na estratégia, a gente precisa fazer cálculos, simulações, mas pensar também que isso vai, de certa forma, impactar positivamente o colaborador e trazer, claro, maior produtividade, maior motivação, enfim. E assim, toda vez que a gente fala sobre remuneração estratégica, vem algumas coisas. E falando agora do lado da empresa. Uma delas é o quanto a empresa deve... Assim, tem uma questão que é o aspecto de transparência, porque agora os números são compartilhados de certa forma, e também de maturidade. Assim, toda vez que você fala com algo variável dentro da empresa, para alguns olham e falam assim, opa, eu não estou sabendo para onde vai o meu dinheiro e tudo, né? Então, assim, o que você pensa sobre isso? Essa questão de, ou quiser acrescentar, obviamente, mas essa questão da transparência que isso traz para o processo, né? E também acho que engajamento, mas isso focando agora na empresa. E o quanto isso movimenta, o quanto isso é importante para as corporações. Isso é muito bacana, César, porque quando a gente fala em remuneração estratégica, a gente precisa definir a regra do jogo, né? E quando a gente define a regra do jogo, a gente precisa informar os colaboradores e eles precisam estar cientes de que é daquela forma que a gente vai jogar daqui para frente. Então, por exemplo, um time comercial, né? Então a gente tem um salário fixo, que é o base, e para cada venda vai ser X% sobre o preço daquele produto. Isso está claro, está objetivo, né? E essa informação precisa chegar para o colaborador de uma forma clara, objetiva, para que ele saiba. Se, né, ele produzir X por mês, ele vai receber X por mês. Então, isso que você falou da transparência é muito importante, porque o colaborador ele precisa estar ciente daquilo que ele vai fazer para receber, né, no final do dia, no final do mês. Porque conta muito a produtividade dele, né? Então, Sim. Ele consegue também se planejar, ele consegue melhorar a remuneração dele de acordo com a performance dele durante os dias, aí, o mês. E aí você falou agora sobre a área comercial, né? Que essa é a área mais clássica. E assim, às vezes a pessoa fala, mas a remuneração estratégica é igual pagar comissão. Não é, tem uma grande diferença. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E tem um outro aspecto. E quando eu saio da área de receita, que eu não estou falando agora de vendas especificamente, eu estou falando de processos estratégicos, de áreas que são estratégicas, de expansão, marketing. O RH, por exemplo, você tem um RH. Como é que você vê o movimento hoje da remuneração estratégica quando a gente sai do comercial e a compreensão das pessoas nisso, né? A questão como você disse, da regra do jogo. Perfeito. Como você disse, né, a área comercial é muito mais claro, né, esse desenho, porque é uma área que atrai a receita, né, é uma área que gera a receita. Então, é muito mais fácil, né, e as empresas costumam começar a implantar a remuneração estratégica ou remuneração variável pelo comercial. Mas isso não significa que a empresa não possa implantar em outros setores mais administrativos, setores de apoio, back-office, né? A gente pode também implantar remuneração estratégica nesses setores. Só que o ponto muito importante aqui, e aí a gente volta a falar de maturidade, que é aquilo que você falou, né? A empresa ela precisa ter os processos muito bem definidos e ela precisa saber quais são as entregas que ela exige para cada cargo. E aí uma pitadinha ali de pimenta, né? Quais são os indicadores de cada setor ou de cada atividade que eu vou monitorar para saber se o meu colaborador está performando ou não. Então, por exemplo, vamos supor que lá na área de recursos humanos eu vou implantar uma remuneração estratégica, tá? E dentro da área, no setor de vagas, né, de atração e seleção. Rafa, dá para implantar uma remuneração estratégica no setor de atração? Dá. Então, por exemplo, um dos indicadores que a gente verifica na área de atração e seleção de pessoas é a quantidade de vagas fechadas e o SLA desse fechamento de vagas. Então, se eu tenho ali uma meta, um indicador de SLA, enquanto menos tempo
a recrutadora ou recrutador conseguir fechar aquela vaga, eu posso colocar ali métricas de remuneração. Então, fechou em tanto tempo, vai receber X, fechou em tanto tempo, vai receber X. Só que aqui uma dica muito importante, tá? A gente não deve só olhar para a remuneração estratégica, a gente não deve só olhar para o indicador de produtividade. Porque você pode estar pagando algo que não se sustenta. Exatamente. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma remuneração estratégica na área de RH e eu falei que eu vou começar a monitorar o SLA das minhas vagas, então, vamos supor que a recrutadora lá do meu time tá fechando um monte de vaga, a meta era 20 dias úteis, ela tá fechando com 15, ela tá recebendo uma remuneração bem bacana. Uhum. Mas será que isso se sustenta? Qual é a qualidade do processo seletivo que ela está fazendo? Porque ela está recebendo uma remuneração alta aqui, mas aí chega no período de experiências as pessoas não ficam. Opa, é um sinal vermelho. Então eu paguei muito para ela, mas eu não estou tendo retorno. Então, quando a gente pensa numa remuneração variável, numa remuneração estratégica, a gente precisa pensar em 2 pilares. Tanto de produção, de entrega, né? Quanto de qualidade. Uhum. Tá? Então, essa seria uma dica aí. E eu acho que uma outra coisa que eu vejo que acontece muito é as pessoas quando olham, eu quero ter remuneração estratégica. Legal. Só que você precisa ter uma estratégia para você aplicar a remuneração estratégica. Boa. Porque se você não tem uma estratégia, então, por exemplo, como você citou esse caso, às vezes você cria monstros que, eu vou remunerar por isso aqui. Gente, mas se isso aqui, como se disse, a questão de se sustentar ou de criar, acabar você criando uma cultura que acaba gerando indicadores ou coisas que não necessariamente elas dão resultado. Perfeito. Ele atinge o objetivo, mas o estrago que ele faz, por exemplo, às vezes eu já vivenciei situações de que, às vezes, o custo do controle ele é muito maior do que o processo do dia a dia, do que não faz sentido, né? Às vezes você coloca, eu vou te remunerar se você, como se diz, questão de coisas ligadas a prazo, né? Vamos supor, no administrativo. Se você fizer tal coisa. Certo. Ok. Então, a partir de agora, a gente só vai fazer assim. Sei lá, vou fazer todo dia você tem que fechar a porta. Mas talvez o cliente não entre. Uhum. Mas eu fechei a porta. Então, o que importa é a remuneração estratégica. Perfeito. Por isso que eu quis dizer assim, você precisa de uma estratégia. Perfeito. Tem que estar muito claro isso na mente para onde que a gente quer ir. Justamente. Por isso que é importante também que a empresa tenha um planejamento estratégico. Né? Então, eu preciso olhar para qual é a direção, aonde que eu tenho que ir, o que eu quero atingir, né, ao longo dos 5, 2, nesse ano, né? Uhum. Qual é o meu planejamento estratégico? A partir do planejamento estratégico, as áreas, elas devem fazer um desdobramento de metas, né? E esse assunto é muito legal, né, César? Sim, porque você sai quebrando é instigante, E aí você faz um desdobramento de metas, ou seja, como que a área de RH, a área de pessoas pode ajudar a empresa a atingir aquela estratégia que ela desenhou para aqueles 5 anos, por exemplo. Uhum. Como que a área comercial pode ajudar? Como que a área de atendimento pode ajudar? Então, como você falou, você vai quebrando as metas, você vai desdobrando as metas, e a partir disso, você vai chegar lá na meta daquele cargo, daquele colaborador. Exatamente. Então, é justamente isso que você falou. Não dá para eu, eu quero fazer a remuneração estratégica, então eu, vou fazer. Não é simples assim, a gente precisa ter um planejamento antes, a gente tem que ter um passo a passo antes. Por isso que a remuneração estratégica ela tem que ser desenhada com cuidado. Né? Uhum. É difícil, Rafa? Não é difícil, mas você precisa seguir alguns passos, você precisa seguir algumas etapas, né? De planejamento, de implantação de indicadores, enfim. Você me faz lembrar agora essa questão quando a gente fala assim de planejamento estratégico, de quebrar metas e tal, realmente a gente está falando num alto nível, mas às vezes alguém está nos ouvindo e vai dizer assim, poxa, mas isso aí não encaixa para mim. Então eu vou lembrar que eu estava em São Paulo, a gente estava numa feira, e aí chegou o dono de uma empresa, ele ficou olhando o mapa, né, da RH Gestora e começou a ver, nossa, e aí por acaso fui eu que fui conversar com ele. E eu falei assim, olha, eu queria que você me falasse sobre avaliação de desempenho, cargos e salários e tal. Eu já estava acostumado, eu falei assim, mas qual que é o teu objetivo? Não, porque eu queria implantar. Eu falei assim, mas qual que é o teu segmento? Meu segmento eu tenho uma indústria de peças. Eu falei, mas
quantos colaboradores você tem? Eu tenho aproximadamente 80, 90. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, mas aproximadamente uns 80% teu tá na produção, né? Ele falou, isso. Eu falei assim, olha, você tem certeza mesmo que você quer fazer isso? Porque assim, o teu objetivo é produzir mais, em menor tempo e com maior qualidade. E o custo, obviamente, gastar menos, não é isso? É isso que eu preciso. Olha, ao invés de você fazer toda essa estrutura de cargos e salários, de não sei o quê, primeiro, o teu público não vai entender isso. Uma outra coisa, não é mais fácil se você criar alguns indicadores e você fizer um complemento na remuneração no mês, que, por exemplo, desperdício. Por exemplo, eu gosto muito do BSC. Então, você coloca alguns... Mas no caso, eu nem falei dele de BSC, falei de alguns indicadores específicos. Que é, se você tiver um menor desperdício, se você tiver... Não esquecer, às vezes, equipamentos ligados, que isso gera uma série de custos. Se você entregar dentro do prazo, se você não entregar dentro do prazo, você vai ter um problema no pedido, vai ter consequência no faturamento, enfim. Reclamação de clientes. Reclamação de clientes, vão trocar de fornecedor, enfim. Tem uma série de consequências. E você não define um valor fixo. Você vai ter o salário dele, mas mais um variável. Que vai ser um conjunto de indicadores. E você fecha todo mês e ele fala assim, então, mas é isso que eu preciso. Eu falo assim, você precisa de estrutura para isso. Primeiro, você precisa que as pessoas produzam mais para você gerar mais caixa. Para daí você começar a ter mais corpo para estruturar isso. Então, às vezes, a remuneração estratégica, né, a gente fala em algo muito... Ela é, sim, muito ampla, mas você pode pegar desde o nível alto a qualquer nível da empresa, desde que estrategicamente te gere mais resultados. Perfeito. É justamente isso que você falou, né? Tá, então eu não tenho um planejamento estratégico ainda. Eu não tenho um BSC, né? Ok, não tem problema, né? Às vezes é uma empresa menor, mas quais são as entregas daquele cargo? O que você precisa que aquela pessoa faça com uma boa qualidade e com maior quantidade, né? Uhum. É isso, né? É pensar em indicadores, como que eu faço para monitorar isso, e aí sim eu consigo fazer um variável para aquele cargo no final do mês. E aí quando a gente volta à questão de clareza, né, da empresa, e as pessoas compreendem aonde você quer chegar, isso gera um engajamento. Como é que é a tua visão? Assim, o quanto impacta o engajamento dos colaboradores quando eles estão movidos, obviamente, com uma estratégia bem definida para a remuneração estratégica, o quanto isso movimenta dentro da corporação? Total, César, porque a partir do momento que você define o projeto, né, você sabe ali, definiu a regra do jogo, você informou o teu colaborador, ele concorda com aquilo e ele entende que aquilo é factível, né? Quando a gente fala em meta, né, a gente fala do conceito SMART, né? Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser específica, né? Não dá para ser uma meta que é astronômica, que o colaborador não vai conseguir atingir. Então, a partir do momento que ele entende que aquela meta ele vai conseguir cumprir, ele vai se engajar, até porque ele vai fazer a remuneração dele, né? Então, ele tem um base garantido, um fixo garantido, mas de acordo com a produtividade, de acordo com a performance dele, ele pode fazer o salário dele. Então, ele tem essa liberdade, né? Então, ele não precisa ir lá na tua sala toda hora e falar assim, olha, tô precisando de um aumento. Opa, pera lá, ele tem essa autonomia, né? Então, isso gera também motivação, tá? Mas aí a gente também não pode deixar de falar, né, que tem um outro lado, né? Quando a gente fala em remuneração variável, em remuneração estratégica, querendo ou não, isso precisa ser pensado pela área de pessoas, pela área de recursos humanos, com um viés também em qualidade de vida, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes o colaborador ele quer receber tanto que ele vai trabalhar demais, que ele vai exagerar em alguns momentos, né? Então, a área de pessoas precisa também estar atenta a isso. A liderança também precisa estar atenta. Porque o colaborador, ele precisa também descansar, né? É um ser humano, né? Ele é um ser humano, né? Senão, daqui a pouco, ele tá lá com um burnout, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar. Então, geralmente, quando a gente pensa em remuneração estratégica, quando a gente pensa em remuneração variável, a gente também pensa em programas de qualidade de vida, tá? Porque realmente o colaborador ele vai buscar se engajar e se motivar para fazer a remuneração dele, aquilo que ele está sonhando, aquilo que ele quer receber, tá? E um outro ponto
é que a remuneração estratégica, a remuneração variável, ela vai gerar um pouco mais de competitividade no time. Isso é natural. E eu costumo brincar que nós, seres humanos, somos competitivos, né? Quando a gente está num programa desse, é natural que a gente queira ser melhor e queira ganhar mais que o outro, né? Então, a área de RH também precisa olhar para isso, né? Como implantar uma remuneração estratégica, claro, tornando sim, né, mais competitivo ali o ambiente, mas não tão competitivo a ponto das pessoas não terem um clima bom de trabalho, tá? Então esse também é um ponto que a nossa área precisa olhar ali com carinho, com cuidado. Rafa, aí vem a pergunta. Por onde começar com a remuneração estratégica? Como começar? Vamos lá. Então, para mim, o início tem que ser pela descrição de cargos, tá? Porque é através da descrição de cargos que eu vou verificar quais são as entregas daquele cargo, que aquele colaborador que está sentado naquela cadeira, naquela posição, vai ter ao longo do dia a dia dele. Tá? Então, é muito importante que a gente veja, né, analise ali, que tem uma descrição de cargos coerente. Eu costumo falar que a descrição de cargos ela é base para todos os processos de recursos humanos. Para recrutamento e seleção, para treinamento, para avaliação de desempenho, para SESMIT, né, exame admissional, periódico, enfim. Então, a avaliação de desempenho precisa estar aderente ao cargo, né? Através dela, a gente vai conseguir verificar as entregas. Depois disso, a gente precisa olhar para os processos e começar a pensar quais são os indicadores que representam aquele processo, ou seja, como que eu vou monitorar se aquele processo que o colaborador está fazendo está sendo bem feito ou não, na quantidade que eu preciso, na qualidade que eu preciso, no tempo que eu preciso. Então, aí a gente precisa começar a implantar indicadores, se você não tiver, né? Se você já tiver, já é um passo a mais, né? Então, descrição de cargos, indicadores e aí colocar metas nesses indicadores, né? Vamos supor que você não tenha indicadores ainda. Como que eu faço, Rafa? A gente falou no conceito SMART, né, das metas, mas se você ainda não monitora nenhum indicador, você não monitora nenhum processo, você precisa implantar o indicador e ter ali 3 meses, 4 meses de uma série histórica para você entender o quanto você está fazendo. E aí sim estipular uma meta. Então vamos supor que em 3 meses eu produzi, vamos supor as peças, né? Eu produzi 10 peças no mês, 10 peças no outro, 10 no outro. Então, se eu fizer ali a série histórica desses 3 meses, eu tenho uma média de 10. Poxa, se eu quero aumentar minha produtividade, aumentar minha qualidade, então qual é a meta que eu vou colocar? Sei lá, 12 peças naquele mês, 15 peças, né? Aquilo que for factível. Então, também estipular uma meta e deixar isso muito claro, envolver o colaborador em todo o processo, para que ele entenda que aquele projeto, né, aquele processo que está sendo implantado vai beneficiá-lo também. Aí você me faz lembrar, quando você fala essa questão de definir, ter as metas, tudo me lembra das MCIs, que são as metas crucialmente importantes, que é assim, o que move a roda? Porque cada empresa tem o seu contexto, tem seus objetivos, tem sua visão de longo prazo e tudo. Então, essa é uma coisa. Uma outra coisa que eu acho muito legal na remuneração estratégica é que você acaba tendo uma avaliação de desempenho mensalmente. Perfeito. Né? Então você não. Porque quando você fala assim, eu vou fazer uma avaliação de desempenho. Você, tá, quando ficou minha nota, ficou tanto aqui, tantas vezes as pessoas demoram até para dar um retorno e tal. Na estratégica, é claro que você não vai conseguir abordar todos os temas. São indicadores diferentes, mas aqueles que são crucialmente importantes para o negócio, esse você tem mensalmente um parâmetro. Vão estar lá é isso mesmo. Essa avaliação, é claro que ela é muito mais técnica de resultado, né? Mas ela é muito importante. Você consegue ter uma visibilidade se o teu colaborador está performando ou não. Então, você pode ter uma agilidade em trazer esse colaborador, fazer um PDI, né? Um plano de desenvolvimento individual. O César não está atingindo a meta ali por 2 meses. César, vem cá, o que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Posso, né, oferecer algum treinamento, um retreinamento, entender né, as dificuldades que ele está tendo ali no trabalho dele. Então, você consegue ser mais ágil, né, no teu dia a dia. Você não vai esperar a avaliação de desempenho que a maioria das empresas fazem ali 1 ano, né, anual. Você pode, né, trabalhar com o colaborador ali mensalmente. Você pode quebrar, né, para aqueles indicadores que são de resultado, imediatamente que você fecha e que é possível também você fechar o mês. Sim.
ou que você tenha reflexo, sei lá, no bimestre, no trimestre, períodos curtos, e periodicamente você fazer a avaliação de desempenho, que você vai envolver mais competências, enfim, coisas que são possíveis e que você precisa de um prazo maior para você avaliar. Eu particularmente eu gosto muito do modelo do BSC. Eu gosto do BSC porque eu consigo misturar várias coisas em um único formato. Assim, qual que é a tua experiência? Assim, quanto tempo demora para as pessoas entenderem como funciona o jogo? Na tua experiência, qual foi? Depois eu vou falar do meu prazo de médio, que é o que acontece, os problemas que aparecem. Porque uma coisa, implantei, todo mundo gostou. Nossa, agora o meu ganho ele é variável, tem uma remuneração estratégica, se eu fizer isso acontece aquilo. Ok, começamos. Mas quanto tempo para as pessoas entenderem a dinâmica? Então, depende muito de como que é essa comunicação inicial também, né, César? Se ficar claro a regra do jogo para o colaborador e já no primeiro, segundo mês ele viu que a coisa engrenou e que ele está conseguindo realmente ter uma remuneração legal porque ele está fazendo a remuneração dele, eu vejo que assim, ele consegue ali internalizar nos 3 meses, mas se a comunicação foi efetiva, né, se o RH fez ali todo o trabalho de casa. Agora, se você tem um programa muito truncado, e aí às vezes o colaborador não entendeu, né? Isso vai gerar conflito, e aí vai demorar muito mais para as pessoas, inclusive, abraçarem o projeto, né? Mas realmente tem que ter calma nesse primeiro momento, porque o colaborador precisa entender perfeitamente aquilo que ele pode receber, né? Ó, não combinamos nada, mas é a minha experiência assim, de vários formatos, problema de atrito, dor de cabeça, 90 dias. Em 90 dias é o tempo que os colaboradores têm para assimilar, para entender, porque o primeiro mês ele é muito estranho, porque, por que eu não atingi tal coisa? Por que eu não ganhei aquilo? Mas o que aconteceu? Então ele vai forçar um compartilhamento da estratégia na prática. O segundo mês ele consegue ser um pouco mais suave, mas ainda vai ter algum atrito, e assim, pelo menos na grande maioria das vezes, e assim é quando ajuda a implantar, eu vejo isso. O primeiro mês está todo mundo desesperado. Isso aqui não vai dar certo. Acaba com isso aqui. O pessoal quer voltar para o modelo antigo. Por que isso? Por que aquilo? Assim, calma, respira. 30 dias vai ser tenso, porque é mudança. 60 dias já começa a amenizar. 90 dias está todo mundo afiado. Só que depois desse tempo, começa a criar também uma outra coisa, que é... eu não sei como foi a tua experiência nisso, mas o que eu vejo e depois você aprende a mudar algumas regras do jogo, até porque agora a gente entra num lado de estratégia mesmo. Assim, porque assim, né, o gestor, a empresa, quando ela definiu as estratégias e os critérios para remuneração estratégica, ele tinha um objetivo final, que é lucro. É lucro, é aumentar... share, enfim. Mas ele tem um objetivo muito claro de onde ele quer chegar. E quando isso vai para os colaboradores, eles começam a seguir nessa linha também. Só que aí começa a aparecer os gaps, ou seja, alguém começou a achar algum facilitador, por exemplo, isso acontece com vendedores de produtos que têm uma margem baixa, mas é muito mais fácil você vender. Então, se você não tiver uma estratégia muito bem definida, por exemplo, você define uma estratégia só que vai ter... saída de tal produto que vai sair mais mesmo. Então eu preciso de pouco esforço para grande resultado. E você remunera isso. De repente você vê o movimento de toda a empresa indo para aquele lado. Sim. Quem está imbuído daquele indicador. Agora, a estratégia ela precisa ser repensada. Quer dizer, isso vai acontecer. Então, não se engane, isso vai acontecer. Vai aparecer estratégia em cima da sua estratégia para ver... É normal. E isso é legal do mercado. Assim, eu não sei como você lidou com esse tipo de situação. É justamente isso, assim, né? Então, é pensar qual é a meta para cada produto. Como você disse, né? Se esse produto eu tenho um esforço menor, por que eu vou colocar um valor maior de recebimento nele? Né? Então, eu tenho que pensar estrategicamente aonde mais eu preciso colocar minha força.
Então, se talvez naquele momento a empresa quer vender tal produto, né, isso faz parte da estratégia, é isso que ela definiu, então eu vou colocar mais força naquele produto, né? Então eu vou melhorar um pouco a remuneração daquele produto para que o vendedor, por exemplo, faça mais força para vender determinado produto. Então, esse pensamento, e aí é muito importante também falar que o RH, ele não constrói remuneração estratégica sozinho, Sim. né? Ele precisa da parceria do gestor da área. Em geral, ele vai apagar o incêndio, né? Justamente, né? A gente vai mediar os conflitos ali, né? Mas a gente vai, claro, a gente vai fazer simulação, a gente vai pensar nos cálculos, né? Mas o gestor da área, ele precisa participar a todo momento dessa construção. É uma construção em conjunto. Então, não é só o RH que define, né? Eu costumo falar que o RH ele é mediador para tudo. A gente é ponte, a gente não é fim. Então, vamos construir uma remuneração estratégica? Vamos, vem cá, gestor. Vem comigo, a gente vai fazer junto. Até porque eu vejo que ajuda muito, porque a gente corre o risco de ter dois extremos aí. Aquilo que você falou da qualidade de vida. Às vezes o empresário, ele gosta, nossa, a remuneração estratégica é o máximo, porque se eu tiver muito lucro, o colaborador vai ganhar também. Opa, pera lá. O problema não é o lucro dele, o problema é quando ele começa a colocar indicadores, que é como você deu aquele exemplo das peças, 10, 10, 10. De repente ele fala assim, então eu vou começar agora a colocar remuneração estratégica. Se você vender 50, então você começa a ganhar. Então, aí, gente, você não está criando uma remuneração estratégica, você está criando uma ferramenta de desmotivação. Você desmotiva daí. Porque não é uma meta alcançável. Sim. Né? Se a gente está vendendo 10, 10, 10, como que a gente vai fazer para vender 50? A não ser que tenha uma outra estratégia aí por trás, que está sendo pensada, né? E aí realmente vai aumentar esse volume de vendas. Mas se a gente tem uma série histórica aí de 10, 10, 10, né? Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai continuar vendendo 10, 10, 10. Eu acho que a remuneração estratégica ela tem que ter um pensamento sempre junto, que é o ganha-ganha. Perfeito. Pera lá. Gente, não foi bem esse mês. Assim, todo mundo já sabe, não foi bem para ninguém. Não foi bom para a empresa, não foi bom para as áreas, não foi bom. Gente, tá tudo indo muito bem. Tá tudo muito... Porque até o clima muda. É outro, né? Então, eu acho muito legal. Rafa, o que você diria para as empresas hoje sobre remuneração estratégica comparando com o formato tradicional? Coloco para a empresa toda, coloco para algumas áreas, coloca onde movimenta as MCIs, aquilo que realmente gera resultado, coloco para gestores. O que você pensa sobre isso? Qual é o seu conselho? O que eu penso, assim, né? Se você ainda não tem remuneração variável, né? A minha dica é não vá implantando em tudo, né? Até porque existe um longo trabalho aí de mapeamento de indicadores, né? De monitoramento desses indicadores mensalmente. Então, eu sugiro um MVP. Faz em um setor, deu certo, vamos para o outro. Né? Faz em outro setor porque são outras metas, são outras entregas, são outros indicadores. Então eu não aconselharia fazer tudo de uma vez, porque vai gerar conflito, né? A informação talvez não vai sair a melhor possível, né? Ainda mais se for uma empresa muito grande. Sim. Agora, claro, se for uma empresa pequena, dá pra gente pensar em implantar de uma forma geral ali. Mas eu sugeria fazer um MVP, né? Faz um MVP, não promete nada para os colaboradores, fala que é um novo modelo, né, que a gente está testando, e depois de um teste, depois de um primeiro piloto ali, você começa a colocar em prática, né? Então, eu gosto muito desse modelo de MVP. Vamos fazer aqui, a gente vê como que foi. Faz o seu piloto, testa, vê se tem aderência, não vai ter atrito. Não vai ter atrito. Porque aparece muito no começo, né? Perfeito. E aí, como você está com um setor só, é mais fácil de você virar ali a vela, sabe? Você não tem que virar o navio todo, né? Mais pesado. Gera conflito com o colaborador, desmotiva, isso impacta totalmente no clima, inclusive na retenção de talentos, né? Então, eu gosto bastante desse modelo de piloto. Tá? E no corporativo, que às vezes o gestor, agora falando para os gestores, especificamente sobre os gestores de RH, às vezes a gente tem a ideia, você tem uma necessidade de algumas áreas e a empresa ela é um tanto fechada para isso. Porque às vezes, enfim, às vezes pode ter passado
por N situações, ou por ser algo novo, ou por ter tido alguma iniciativa nesse sentido que não deu resultado. Não deu certo, né? E agora o RH tem um baita de um projeto e fala assim, gente, eu preciso, é uma ferramenta que eu possa usar. Como trabalhar isso nesse convencimento de que isso é bom para esse perfil de empresa? Como conseguir dobrar geralmente o diretor financeiro, o dono da empresa? Assim, como é que faz isso? Existem muitas empresas que talvez já tiveram experiências, né, e não foram tão positivas, mas talvez por uma outra forma de implantação, né, por alguns cuidados que não tiveram, enfim, né. Acho que é importante ter esse diagnóstico. O que deu errado, né? Para que quando você for apresentar o teu projeto, né, você já venha com essa justificativa ali, né? Para isso a gente já fez isso, né? E uma das coisas que eu gosto muito é simulação. Né? Porque quando o diretor financeiro vê a simulação, né, ele vai entender que tanto a empresa vai ganhar quanto o colaborador vai ganhar. Né? E claro que a gente, enquanto pessoas, a gente também precisa ter as justificativas de qualidade, né? Poxa, eu vou oferecer uma remuneração maior para o meu colaborador, mas ele vai me ajudar a pagar essa remuneração, né? Eu vou reter talentos, eu vou motivar o time, eu vou melhorar a produtividade, né? Então, também ter essas justificativas quali, mas quanti também é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar com simulação. Eu simulo o cenário. Olha, nesse cenário, a empresa vai ganhar X e o colaborador vai ganhar X. Então, é muito importante que o RH também conheça de números, né? Exatamente. Porque a gente precisa ter essa estratégia, né? O quanto que eu vou ganhar? Qual é o payback? Qual que é o ROI? Né? Até porque você precisa ser pragmático nisso aí. Até para assim, você conseguir... Assim, gente, não inventem muito os indicadores. Vou fazer o que dá o resultado. Até para te ajudar nessa simulação. Justamente. E o que é importante, né? Eu voltando ao exemplo da área de pessoas, né? Da área de RH. Então, eu quero colocar lá os indicadores para as vagas. Eu vou inventar um indicador, né? Não vou trabalhar com SLA, vou trabalhar com a quantidade de vagas fechadas no mês. Mas isso é importante realmente? O que é mais importante não é o prazo que eu fecho a vaga para eu não desabastecer o setor que precisa de mão de obra? Tá? Então é esse e aí entra na estratégia, né? Porque nesse caso, por exemplo, né, que nem você colocou do RH, eu tenho uma remuneração estratégica sobre o número de vagas efetivadas. E se eu não tiver vagas? Pois é, justamente. E agora eu não tenho vagas, eu não tenho o que fazer. E aí eu simplesmente porque a competência está ali. Né? Então essa questão de você mudar o indicador e como vai ser o peso, entender o contexto do que pode acontecer ou não, é muito importante. Rafa, estamos chegando ao fim, porque assim, se deixar por mim, eu malemar fiz a introdução só para falar do tema, porque eu gosto demais do tema, mas você falou, só queria fechar com isso, você falou sobre retenção. Mas e atração? O quão importante é a remuneração estratégica na atração? Claro, na retenção quem está aqui dentro de casa, mas aí você conhece o processo. Não vou dizer que é mais fácil, mas assim, você tem um conhecimento, você tem mais informações. Agora, o quão relevante isso é para a atração de novos talentos? No processo seletivo, você pode simular a remuneração daquele novo colaborador com ele, né? Você olha, a possibilidade de ganhos é até X. Você é que vai determinar ali de acordo com a tua performance. Então, quando você vai fazer a proposta, né? A pessoa passou pelo processo seletivo, você vai fazer a proposta de emprego para ela, né? Ou para o candidato, você pode mostrar também o quanto que ele pode ganhar. Então, isso também atrai pessoas, né? Porque aí ele sabe, né? Ela vai saber até quanto que ela pode ganhar, até quanto que ela pode receber no mês dela, né? Então, isso também atrai talentos, né? É claro que a gente também precisa se atentar que a pessoa ela precisa se movimentar para ganhar aquela remuneração, né? Então, pessoas de iniciativa, pessoas de proatividade vão buscar aquela meta, vão buscar aquele target, né? Aquelas pessoas que estão realmente interessadas, né, em contribuir com a empresa e também com a sua remuneração, muito provavelmente vão se sentir atraídas por esse modelo. E é legal, né? Você vê como é que a questão da remuneração estratégica
Para todo canto que você olha dela, a estratégia está no meio. Por exemplo, a gente falou lá atrás da necessidade da transparência e da clareza de como vai ser essa remuneração, como ela funciona. Então, na atração, imagina alguém que está fora, ele precisa entender, e também para ser justo, né, você ter essa equidade com relação ao que você vai ter de indicador, porque a pessoa precisa olhar e falar assim, mas isso aí não atinge. Né? Então, assim, alguém que é do mercado, que entende como as coisas funcionam, sei lá, eu consigo entregar 5. Mas você diz que eu tenho uma remuneração estratégica muito boa aqui, que só a partir de 15. Daí eu nem vou. Sim, né? Então, justamente. Assim, ao invés de você criar uma ferramenta que te ajuda a atrair talentos, agora você afasta. Então, a estratégia, aí onde vem, acho que a questão toda, é que se a estratégia é mal feita, ela vai se virar contra a empresa. Perfeito. Então, acho que ela sempre precisa ser muito bem pensada. Por isso que eu acho que é bem legal que você colocou a questão de faça o MVP ou faça o seu piloto, faça o seu projeto piloto ali para ver como as coisas vão funcionar, como vai ser o comportamento, como as pessoas percebem isso, né? Se isso é algo bom, se não é. Enfim. Mas, Rafa, muito obrigado. Assim, gente, eu falo muito da Rafa, porque a Rafa é minha amiga há muito tempo. Então, eu tenho muita admiração dela, é uma excelente profissional. Ela é meu contraponto eu falo para ela, Rafa, eu preciso de um contraponto, a gente precisa discutir alguns assuntos, porque então é muito interessante. Então, mais uma vez, muito obrigado por vir aqui. Fique à vontade para deixar suas considerações sobre a remuneração estratégica. Fique à vontade. Eu que agradeço novamente. Para mim, motivo de orgulho e um prazer gigantesco estar aqui falando sobre esse tema. Como você disse, você gosta muito do tema e eu gosto muito de qualquer tema de pessoas, né? Então, a gente ficaria aqui o dia inteiro. Exatamente. Pensando em considerações, né? Eu acho que cada vez mais o mercado espera profissionais estratégicos na área de RH, né? E quando você vai se aprimorando, você vai estudando, um dos temas é remuneração estratégica. As empresas, elas até pedem, né? Então, é muito importante que você, né? É claro que aqui foi só uma pitadinha, né? Do conteúdo, mas é muito importante que você se dedique, que você estude, que você implante na sua empresa, né? É muito bacana passar por essa experiência, né, César? Ela gera resultado, mas tem muita dor e sofrimento para até você implantar ela, né? Mas é muito gratificante. É isso aí. Traz crescimento. Exatamente. Né? Eu gosto demais porque você vê algo acontecer e se não acontecer, você consegue identificar rapidamente o porquê que não está acontecendo. Justamente. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. A você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua confiança e até o nosso próximo podcast. Abraços e até uma próxima.